Olá! Semana passada, o Papa recebeu na audiência um grupo de brasileiros que trabalham com pastorais sociais e que inclusive lhe deram de presente o anel de Tucum, símbolo da opção preferencial pelos pobres excluídos, que o Papa imediatamente colocou no dedo. Mas o Papa pronunciou ao final da audiência uma frase para a qual nós não demos tanta atenção, mas que é importante teologicamente. O Papa disse assim: não vos esqueçais dos pobres, porque eles vos abrirão as portas do céu. Essa ideia de que os pobres vão abrir as portas do céu, que nós poderíamos trabalhar como a sacramentalidade dos pobres, é muito presente no magistério de Francisco, mas tem as suas raízes profundas na tradição da igreja. Ou seja, Francisco não tirou isso do nada. Isso está na tradição da igreja. A tradição mais profunda, ou seja, nos evangelhos, e também na patrística e no magistério dos papas. Se nós vamos olhar o evangelho, lá em Mateus 25, dos versículos 31 a 46, nós temos a cena do juízo. E ali encontramos a identificação imediata entre Jesus e os pobres. Eu estive com fome, eu estive com sede. Ou seja, aqui não há uma identificação qualquer, mediada pela bondade ou maldade dos pobres. É imediata. Se nós atendermos os pobres, nós atendemos a Jesus. Mas podemos pegar a própria parábola de Lázaro, o rico e o pobre Lázaro. Parábola conhecida. O rico nessa parábola, ele não é condenado porque ele é ruim, porque ele é maldoso, porque ele é um pecador contumaz. Ele é condenado unicamente porque ele foi indiferente ao pobre Lázaro que estava morrendo de fome. Quer dizer, nos evangelhos, nós temos essa identificação sacramental entre Jesus e os pobres e a ideia de que a salvação passa por eles. Mas na patrística, nós também encontramos isso formulado. São Gregório de Nissa, lá no século IV, um dos 3 grandes padres capadócios, ou seja, um daqueles padres que trabalharam pela formulação do dogma da Santíssima Trindade, lá no Concílio de Constantinopla, em 381, ele diz textualmente em uma oração de amor aos pobres. Leio. Ele diz assim: os pobres são os despenseiros dos bens que esperamos, os porteiros do reino dos céus, aqueles que abrem aos bons e fecham aos malvados e desumanos. Eles são ao mesmo tempo severos acusadores e excelentes defensores. Se nós vamos um pouco mais à frente, São João Crisóstomo, em uma homilia sobre a carta aos Hebreus, vai dizer o seguinte: é o pobre, de fato, que estará ao teu lado no dia do juízo. É ele que vai te livrar do fogo eterno. Paulo VI, em 68, esteve na América Latina, para abrir a conferência de Medellín, a famosa conferência do episcopado latino-americano. E ali, diante de uma grande multidão de pobres agricultores, ele faz uma relação entre o sacramento da Eucaristia e o sacramento dos pobres, mostrando a presença de Cristo em ambos os sacramentos. E ele diz, literalmente, a essa multidão: vocês são um sacramento para nós. Francisco já disse essa frase, essa expressão, já falou que os pobres são para nós um sacramento. Já nos disse e nos recordou tantas vezes que a opção preferencial pelos pobres não é ideológica, mas é evangélica, porque os pobres estão no centro do evangelho. E a tradição, portanto, nos recorda isso. Os pobres são os porteiros dos céus. A tradição ou a religiosidade popular coloca na portaria do céu São Pedro, mas a nossa tradição mais profunda coloca na portaria do céu os pobres. Nenhum de nós poderá entrar no céu se esses porteiros fecharem para nós as portas.